Aueri taputari pataxó, Conavi. Mulheres indígenas, naturais da Bahia, das terras conhecidas como Costa do Descobrimento. Mulheres pataxó, guerreiras. São as vozes dessas mulheres que queremos ouvir. Filhas, mães, avós, bisavós. Mulheres com vivências únicas e saberes ancestrais. Conhecimentos esses que, se não forem escutados, poderão sumir, desaparecer, como tantas narrativas que se perdeu ao longo de mais de 500 anos, devido às invasões, à aculturação, à assimilação. Um povo seminômade que, devido aos ciclos de caça, de coleta e de pesca, circulavam em toda essa região. Com a chegada dos europeus, esses indígenas perdem o direito de circular, de se instalar em suas próprias terras, como faziam antes. E agora, as migrações, elas ganham um novo sentido, o da sobrevivência, o da fuga contra a violência. A Voz da Guerreira ouviu essas histórias de forma orgânica, com o objetivo de receber, registrar, honrar e eternizar essas vozes, tantas vezes sufocadas como a de tantas outras mulheres. Imtchenható, boa tarde para todos. Eu sou Nitina Wan, sou liderança aqui na Aldeia da Jaqueira, sou uma das fundadoras da aldeia, do projeto também. Somos uma das fundadoras do Instituto Pataxó de Etnoturismo. Eu vim aqui para falar um pouco da história das mulheres Pataxó, tanto das lideranças, porque a gente fala das mulheres de liderança, mas a gente também tem que falar da mulher, né? Porque, assim, a história são muito contada dos líderes, né? Você vê que o povo conta muito dos guerreiros, né? E as guerreiras estão aonde? Se há guerreiros, também tem guerreiras. E nós, assim, enquanto mulheres, ao longo desse século, de toda essa trajetória aí, nós somos escondidas. A gente fazia as coisas porque as pessoas mandavam nós fazer. E hoje, nós temos a nossa autonomia. Nós podemos escolher o lugar que nós queremos estar. Mas você fala, não, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar dos meus filhos, do meu marido, vou ajudar a minha aldeia, vou fazer meu artesanato, mas eu também tenho a capacidade de liderar. Ser liderança, né, é um dom que a pessoa traz. A gente não escolhe. Esse dom, nós somos escolhidos. A Aldeia da Jaqueira, em 97, ela estava sendo destruída por uma grande empresa. Então, as mulheres vieram para cá, se organizaram, mobilizaram e criaram hoje esse espaço que é reconhecido como Reserva Pataxó da Jaqueira. Se organizaram e abriram a aldeia para o turista, o turismo, chegar até aqui, porque é uma renda que gera para a aldeia. Mas o objetivo principal dessa comunidade não é o etnoturismo. O objetivo principal é fortalecer a cultura, o canto, a dança, a medicina, o artesanato, o contar de história em volta da fogueira, o caminhar na mata, né? E nós, povos originários, a floresta sempre foi a nossa casa, foi o nosso refúgio. Foi criada a terra, foi criado o rio, né, as águas, foi criado todo esse universo para nós. Mas o ser humano, ele com tanta ganância, que ele foi destruindo tudo. Eu vou relatar um pouquinho aqui da minha mãe. Hoje ela está com 105 anos de idade, mas ela veio de uma família bem tradicional pataxó. Ela nasceu, cresceu na mata, né? Ela foi uma mulher que dentro dela mesma assim, já tinha essa determinação de trabalhar, de procurar alimentação para os seus filhos. Não dependia só do meu pai, porque ela já ia para mar, ela já limpava, ela cortava,
ela plantava, Bem ela remota. ia colher, ela ia fazer farinha. Meus pais moravam em Barra Velha, perambulavam nessa região aqui, de Barra Velha, Caraíva, né? Nessa região aí de Curumbau, Prado, Lago Craveiro, Monte Pascoal, Rio do Frade, essa região toda eles andavam. Então a minha mãe, ela não encontrava dificuldade nas coisas. Ela pegava, ia para o brejo, ela pescava, ela ia, botava a canoa lá no rio, ia botar as armadilhas, o suru, o jequiá, ela fazia o artesanato, ela fazia farinha, ela ia para o brejo, cortava a taboa, fazia as esteiras, que era praticamente a nossa coberta, nosso colchão que ele tinha. Enquanto mulher, ela não encontrou essas dificuldades, né? Então, assim, ela é um exemplo para mim, né? Enquanto mulher. Que era um sonho que eu tinha de aprender a ler e escrever. Mas meus pais, eles não paravam, viviam perambulando de um lugar para o outro. Então, através da Reserva da Jaqueira, eu voltei para a escola. Consegui concluir meu 2º grau, me formei, porque quando minha mãe saiu de Boca da Mata e veio para a Coroa Vermelha, eu fui, praticamente minha mãe deixou eu ir para Porto Seguro com uma professora para eu cuidar do filho dela e ela me dar o estudo. Então eu fiquei por um determinado tempo na casa dela e depois eu precisava ajudar minha família. E aí eu fui procurar um trabalho, minhas colegas me ajudaram, eu fui para o restaurante, depois eu fui para lanchonete, fui para hotel, né? E aí fui para barraca de praia, fui fazendo um pouquinho de cada coisa, fui aprendendo para poder ajudar a minha família. E com isso, acabei me casando, fiquei em Porto Seguro, aí ainda fiquei por lá trabalhando, ainda mais ou menos 5 anos. Aí quando eu já estava com meus 28 anos para 29, eu voltei para a Coroa Vermelha. Então, em 97, a Reserva da Jaqueira foi demarcada, homologado como terra indígena. Jandaia pegou e falou, vamos para a Reserva da Jaqueira para a gente cuidar daquela área. E aí nós viemos para cá. Com essa vivência que eu tive lá fora um pouco, né? Mas eu vinha sempre junto da minha mãe. Eu conheci as pessoas e tive toda essa experiência. E aí facilitou quando a gente pensou de fazer isso aqui, que a gente trabalhou, que fizemos FIGEM, a gente queria que o turista chegasse até aqui. Aí eu lembrei que eu tinha esses colegas que trabalhavam em agência de turismo. Aí eu fui falar para eles que eu estava aqui, que eu tinha saído, que eu estava aqui com minhas irmãs, que a gente estava querendo que os turistas viessem aqui, se eles não podiam me ajudar. Né? E aí os colegas que eram guia já estavam sendo dono de agência, né? Já estava lá já tinha bastante agência lá com os meninos que me conheciam. Até que eles falavam, você virou índia agora? Eu falei, não, eu sempre fui. Mas como a gente não era aceito nessa outra sociedade, a gente falava para as pessoas que era, né? E aí foi quando a gente começou a ganhar isso aqui. Aí para eu poder ajudar mais aqui, eu voltei a estudar. Aí eu fui estudar, eu fiz aquela formação magistério indígena, que é um curso especificamente para a gente trabalhar dentro da comunidade indígena. Quando veio uma irmã de Ayrton Senna aqui na Aldeia da Jaqueira, no início, sei que aí eu falei para ela que a gente queria aprender a ler, que era um sonho nosso. Aí foi que ela nos ajudou, a gente conseguiu o Telecurso 2000. Foi implantado em Coroa Vermelha, porque aqui não tinha estrutura adequada. E aí a gente ia para a Coroa Vermelha estudar todos os dias. Nós éramos quase 40 alunos. Aí um dia chegou uma moça aqui e eu falei para ela que meu sonho era se eu tivesse condição de fazer uma faculdade. Mas eu não tinha condição de viajar para fora, para Salvador, como os outros colegas estavam fazendo. Ela falou, não, vai chegar aqui em Porto Seguro a licenciatura intercultural. Eu falei, eu vou ser a primeira aluna dessa licenciatura, né? Aí quando chegou um dia, ela falou, chegou a licenciatura, vamos lá fazer a prova, né? E aí eu fui, passei nessa prova, e aí fui estudar na primeira licenciatura intercultural aqui em Porto Seguro, lá no IFBA. Tinha um português diferente, eu tinha muita dificuldade em aprender o português, né? Era muito complicado para mim, até para falar também era complicado para mim. Mas mesmo assim eu fui me dedicando. Criamos a Associação Pataxó de Ecoturismo, que agora é o Instituto Pataxó de Etnoturismo, foi eu até que pedi para mudar o nome, que eu achava mais bonito, Instituto do que Associação, né? Aí eu saía para representar a Reserva da Jaqueira aqui no Brasil, levando essa experiência do etnoturismo em terra indígena, né?
que foi criado pelas mulheres, a gestão das mulheres, da própria comunidade, não tinha interferência de fora, somos nós mesmos, a organização nossa. E eu comecei a contar a história do massacre de 51, a qual eu ouvia meus pais contando em volta da fogueira, o aldeamento dos Pataxó em 1861, em Monte Pascoal, todas essas histórias que eles contavam, e com o aldeamento forçado que houve com eles, né, em 1861, depois veio o massacre de 1951, a criação do Parque Nacional em 1943, né, que foi o decreto criado para implantar o parque, custaram eles viver na mata, Barra Velha, Caraíba, Corumbá, essa região toda, eles dominavam essa região. O massacre que houve em 1951, eles foram expulsos. Quando eles voltaram, as áreas já estavam todas tomadas pelas imobiliárias, coronéis, fazendeiros, tomaram posse de tudo isso aí, tanto que nós perdemos. Então, nós aqui, como eu fiquei para ser o cacique Carajá na época, viu toda a mobilização do pessoal que estava entrando aqui na mata em 97, para tirar madeira, com vários tratores. E aí ele chamou o IBAMA, as lideranças, né, FUNAI na época, e vieram para cá para impedir que essa mata fosse destruída. Então, isso foi em 97, foi bem na época que Galdino morreu em Brasília queimado. Estava começando toda essa organização para a Conferência dos 500 anos, porque Porto Seguro, onde começou a nação brasileira, Coroa Vermelha, né, onde foi rezada a primeira missa, né, estava toda aquela coisa toda, todo o projeto voltado para essa região aqui. E aí foi que adiantou a demarcação desse território. Eu vou escrever essa história. E aí eu escrevi a história mesmo, passo a passo. Foi no meu olhar enquanto fundadora. E a Aldeia da Jaqueira eu fiz um documentário escrito, né, da aldeia. E aí, como eu participei daquela conferência dos 500 anos, eu falei da conferência, ao qual eu vivenciei. Aí falei a carta de repúdio que nós escrevemos aqui em volta da fogueira, para ler essa carta no dia 26 de abril, que teve essa carta que foi conhecida mundialmente aí. E como nós escrevemos ela aqui em volta da fogueira. E aí eu escrevi esse livro, o livro é As Guerreiras na História Pataxó, eu dei o nome. A minha monografia, que é a minha conclusão do curso da licenciatura, eu peguei e transformei em livro também. O nome do livro é Da Floresta para o Novo Mundo, que já estamos numa geração que os nossos filhos, né, já estão fazendo a gestão aqui também, netos, bisnetos, né, que cresceram, que casaram e construíram as suas famílias também. E com todo esse desafio, com tudo isso que eu enfrentei, eu sofri muitas discriminações e preconceito aí fora também. Não foi fácil. Tem vezes que eu até relato na escola a forma que me tratavam, que brincavam comigo, que eu era canibal, que na minha aldeia eu fazia fogueira, botava homem branco em cima e comia assado. Se meus colegas não se comportassem lá na sala, que ia pedir para eu comer, para eu morder, porque eu era índia, né? A palavra era muito isso. Muitas coisas da cultura de vocês, eu tive muita dificuldade. Nem tudo eu sei ainda, né? Mas aí eu acabei aprendendo um pouco. E com essa vivência, com essa experiência, foi que me ajudou a eu fazer essa gestão aqui na Aldeia da Jaqueira. A única coisa que eu não aprendi, gente, foi mexer no tal do computador. Essa máquina me dominou. Mas o restante eu fui, né, acompanhando junto com meus filhos. Então, nós éramos 3 famílias aqui na Jaqueira, 15 pessoas. Não tinha energia, a gente andava aqui fazendo fogueira, por aqui onde nós fomos. Fogueira e tudo. Agora, a Reserva da Jaqueira, nós temos 34 famílias aqui, 110 pessoas. Nossos filhos foram para a escola, estudaram, se formaram. Já temos jovens aqui que são mestres, né? E os professores, coordenadores, diretores de escola são daqui também, né? A gente vê essa geração aí de luta do nosso povo. A aldeia foi quase toda alfabetizada. E aí tem o Araguaquistã. É como se fosse o aniversário da reserva, né? O Araguaquistã. Começou só para a Aldeia da Jaqueira, depois veio para os Pataxó, aí depois veio para a região, agora virou nacional. Voltando um pouquinho atrás da escola, nós conseguimos catalogar mais de 4 mil palavras na língua Batiorrã, ouvindo os mais velhos, né? Nós criamos um grupo aqui em 98, chamado Batiorrã, que é um grupo de pesquisa da nossa própria história, da língua. Mas nós só vamos ser felizes quando a gente conseguir toda a demarcação das nossas terras. Que quando pisaram os pés nessa terra, esse povo já habitavam aqui.
e foi povo que vivia em harmonia com a natureza. E o que nós podemos fazer hoje? Construir uma história, uma nova história. Não construir uma nova história, mas contar a verdadeira história dos povos originários. E eu creio que nós estamos fazendo isso aqui junto com vocês, visitantes, amigos, parceiros. Nós estamos contando essa verdadeira história e nessa nova geração nós vamos estar juntos. Bom, gente, a nossa história é muito grande, viu? Se eu for contar a história aqui, vai passar uns 3 dias aqui com a gente. Cauê. Tem que ir conversando para não esquecer, né? Eu lembro que quando eu estava com 6 anos, eu já entendia alguma coisa, né? Assim, de trabalho, né? Trabalho de fazer dentro de casa, né? Lavar roupa, que eu já lavava minha roupa, nós meninas lá, né? Era 5 meninas. Aí quem lavava era nós mesmos, né? Era nós mesmos que lavava nossa roupa assim, roupa fina, né? Às vezes uma roupinha assim fina, assim, eu já lavava. Oh, meu Deus, com 6 anos eu já varria a casa, já botava o café no fogo, já só não fazia o café que o fogão era bem alto, eu não podia, né, para mim, coisa. Aí para botar um pau, eu ficava com medo de às vezes virar e a gente caía das queimando, né? Tinha vez que eu ficava sozinha, as meninas às vezes estavam por rio, a mamãe mesmo, aí pescando, outra hora na roça. E aí, mas ela que mais fazia o café era a mamãe. Mamãe e a maior que tinha, que era uma que casou primeiro de que eu. Mas nessa luta que eu fiquei dessa idade, eu torrava farinha, eu varria farinheira, eu ponhava lenha, eu impressava massa, eu raspava mandioca, ia para a roça arrancar mandioca mais os meninos, vez ia eu só mais papai, quando a vez os meninos estavam trabalhando, né, em trabalho, a vez faltava farinha, nós ia arrancar. Com 5 anos eu já trabalhava na roça, eu já ia para casa de farinha mais os meninos. Quando era madrugada que eles iam chamar a gente para peneirar massa, raspar mandioca, aí eu levantava chorando. Aí eles falavam, não é para chorar não, tá trabalhando, não é para chorar não, se chorar apanha. Aí eu, não tô chorando não, é meu olho que tá doendo aqui. Sim, aí nós ia para a roça, ia com 2 animais e 2 ladeirão, 3 ladeiras, uma para descer, uma para subir, outra para descer, subir outra vez e descer em outra mais pequena e descer numa grandona, que era já para chegar na farinheira. Aí os animais passavam, né? Passavam e eu ficava com medo dos animais cair e a gente ficava... Mas não escorregava, não. Aí, mas eu ficava com medo dos animais escorregar, vinha com as cargas, uns panacunzão estacados de mandioca, né? Eu ficava com medo. Aí descia a ladeira, para mim parece que os animais que o animal ficava lá, esses bichos são danados para descer meio dançando, né? E escorregar ligeiro assim. Não é que nem burro dança burro. Burro desce melhor, jegue, né? É mais devagar. E os animais ficavam lá, esses animais, eles são mais doidos, né? Aí esses animais diziam todo, oh, meu Deus do céu, os animais vai descer, vai cair essa mandioca azul, oh, meu Deus do céu. Não vai cair não, minha irmã, não vai não. Aí eles todos me chamavam com César. Aí, não com César, porque fica com medo não, você tá com medo, menino? Tá com medo, não faz medo não. E disse, não, até quando chegava lá embaixo, aí eu ficava satisfeita. Quando chegava no coisa que eu estou falando, no estivado, aí eu já ficava com medo também deles escorregar e cair, esquartejar. Aí eu ficava com medo, era. Aí os meus botavam nós para carregar mandioca, em 2 animais. Era uma égua e o outro acho que era uma mula, era um burro, não sei. Nós ia fazer isso tudo. Quando eu chegava em casa, nós ia descarregar esses animais, aí quando eu não alcançava mais para tirar as de cima, os meninos iam e tiravam. Eu era pequena, como até hoje eu sou, né? Aí eles iam tirar mais os, aí quando os também não alcançavam de tudo, que o panacô era tudo grandão assim, ó, tudo esticado, mas estacado. Era estacado de mandioca, né? Com as mandioconas, botava o coisa pelo meio, a mandioca era grande, aí já botava aquelas mandioca, ficava tudo fora do coisa dessa altura, dos panacum. Aí eu ficava com medo, pequena, né? Aí a gente vinha, botava aquelas mandioca em casa, ralava, raspava tudo, aí ralava, botava na prensa, aí uns ficavam em casa cuidando, os outros iam arrancar mais mandioca para no outro dia ralar outra vez, para poder torrava um dia e a noite quase, né? Quando estava chovendo, torrava a noite não, mas quando estava estiado, aí torrava a noite. Menino. Aí quando chegava no final da semana, a gente vinha. Quando era segunda-feira, a gente ia tocar para lá outra vez, dia e domingo de tarde, a gente ia tocar para lá outra vez para fazer a farinhada, né? Eu casei com 27 anos. Foi a mais velha que casou foi eu. E ganhei 5 filhos, ainda estou aqui ainda até hoje, né?
Eu tenho 78. Eles lá fizeram negócio lá, venderam a terra, né? Até hoje eu penso, em ter poucos tempos eu chorava aí, o trabalho que nós teve, o tanto de coisa que a gente tinha plantado, tudo bom, tudo bonito ficou lá, tudo de graça para o homem. Porque de primeiro, eu que fazia a compra lá em casa, lá que nós morávamos em Pascoal, e Valdé não fazia nada, ele estava trabalhando, e eu pegava o dinheiro, né, que ele trabalhava, o sábado ele me entregava, aí eu ia para a venda para comprar. E tinha vezes que eu comprava tudo, comprava fiado, né, deixava lá, porque eles confiavam em mim, né. Não, minha irmã, pode comprar aí, gente. Vocês são gente certa, gente bom, vocês são uns índios bons. Aí tinha vezes que eu mandava esse menino que estava aqui ainda agora, Nilson, ele era desse tamanhozinho, miudinho, que ele era baixinho, estava com 4 anos, acho que era. Mas ele ia lá, dava o recado direitinho lá. Ele dava o recado direitinho quando ele vinha. Eu falei com ele com a sacolinha aqui. Solta não, Rondeco, manda vem Nilson lá, aquele toquinho. Tá tampando, só tá aparecendo o rosto dele e as pernas que vem andando. São uns meninos que nunca brigou. Não andava batendo uns aos outros, se xingando. Eu deixava eles sozinhos em casa, dentro de casa. Quando eu chegava, estava tudo meio jeitinho. Eles, eu não tinha um pingo de medo. Agora eu botava as facas tudo assim, que nem tá aquele foto, aí fincava as facas tudo assim. Ó, eu vou botar aqui. Se quando eu chegar eu vejo que vocês tiram, eu tô vendo que modo é que tá, hein? Eu corto tudo pra frente. Se vocês espalhar aí, eu sei. E eu vou bater. Vocês sabem que eu bato. Seu pai também bate. Mas quando o Roberto não tá em casa, quem manda e desmanda vocês aqui em tudo aqui dentro de casa sou eu. Aí quando eu vim, tava do mesmo jeitinho. A Galiana era maiorzinha, ela varria a casa tudo também, quando eu não varria, mas ela varria. Aí, e eu não deixava quase ela dentro de casa não. Onde eu ia carregava ela, que era só uma mulherzinha, né? Eu largava, ela ia mais eu. Quando eu ia nos cantos, eu carregava ela. E quando ela já estava mocinha aí, que eu carregava mesmo. Eu não deixava dentro de casa o vão ainda, eu deixava mais. E recomendava o maior possível, né? E ela, onde eu fosse, eu carregava ela, que era só uma mesmo. Eu tive, uma menina foi 2, uma Deus levou e a outra é essa, e é casada, mora lá no Santo Antônio. De homem foi 3, né? 3 homens. Aí morreu 3, não foi? 4 com cachorro, eu falo assim. Para não morrer mais. Bisneto eu tenho um monte, neto eu tenho, acho que é 20 ou 21, não sei. Acho que é, e neto, bisneto eu tenho 8, né? 8 bisnetos. Dia de festa, as meninas aí, moça, menina, até as miudinhas assim desse tamanho assim, tudo enfeita tudo. De fruta também tem. Eu gostei muito de dançar, eu gostei muito de brincar roda, gostei muito de sambar, gostei muito de brincar toré, mas isso quase eu não faço mais por causa da dor que eu sinto, né? Mas mesmo assim, quando tem um lugar plano, eu ainda brinco um pouquinho. Quando eu canso, eu saio. Quando a senhora dança, eu disse, eu danço. Aí ela disse, que bom a senhora dançar, porque é bom, a senhora manda fazer uma casinha separada, mesmo que chega mais gente e dança também, mas a senhora tem que ter uma casinha, uma varandinha que dá para dançar para sozinho de gente, porque a senhora vai dançando, convida as outras mulheres, tem muita mulher lá, tem um cara, mas agora as mulheres daqui que são quase tudo evangélicas, né, aí faziam uma dança, já não dançava, agora não dança mesmo. Depois de lá, da Água Branca, que vendeu casa, fiquei em Monte Pascoal 5 anos. Depois de 5 anos, aí a gente foi, não tinha nem 5 anos ainda, a gente foi trabalhar lá embaixo, eu nem sei o nome do lugar mais, lá no meio de estrada para lá de Caraí parece, mas foi meio de estrada para lá. Aí a gente foi trabalhar em Cavoeira, aí ficamos na Cavoeira lá, e eu ajudando ele, né, Valdé. A gente precisa da estrada, a gente precisa da alimentação, que a gente não é rico para todo mundo, só esperar pelo nosso, que nós não temos na roça para poder estar vendendo, né? Que se a gente tivesse na roça para vender, como a gente era de primeiro lá em casa, nós tínhamos de tudo mesmo, de verdura, tinha de perder. E a gente apanhava muito para dar aos outros, a gente desperdiçava, que dava para nós, desperdiçava que dava para o bicho, né? Apanhava para galinha, para porco, para tudo. E a gente não tinha falta de nada. Levava indo para vender, cria muito porco, cria muita galinha, pato, peru, tudo isso ganhou, a gente criou. E tudo dava dinheiro. E os povos compravam tudo, naquela Caraíva ali, era uma rua só, mas tudo que levasse, comprava tudo. Aí, sei que com isso, mamãe criou esses filhos tudo, ela trabalhou muito em roça, pobrezinha minha mãe, coitada. Hoje eu desejava minha mãe ser viva. Porque hoje está tudo fácil, né? E eu desejo muito a Deus, que Deus me ajuda, que eu desejo ter muitos anos de vida e saúde ainda.
Deus é quem sabe, né? Mas eu Será? desejo ainda para me ver meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meu tataraneto. Acho que isso eu não alcanço mais, não sei não. Deus é quem sabe, né? Então eu desejo que vocês me tenham no mundo mais uns tempos, que ao menos 5 anos ainda. Um facão para o coração mau. Vamos unir na caminhada. Não vou traquejar. Não vou dormir.